E aí pessoal, tudo bem? Sou Raimundo Pereira, a vocês do Oração Virtual. Eu sei que parece um pouco incomum, né? Eu estou um pouco enfadado, mas eu resolvi fazer esse vídeo mesmo assim deitado, olha a comodidade, né? E o assunto que eu vou partilhar com vocês, né? Que eu vou colocar para vocês é sobre um trecho desse livro, desse livro não, né, dessa exortação apostólica, né, vamos colocar assim, dessa exortação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do amor, sobre o amor na família, né? Um documento pontifício. E eu vou pegar aqui o capítulo 7, que fala sobre reforçar a educação dos filhos, né? Reforçar a educação dos filhos. Eu sei que parece um pouco incomum, né, eu estar deitado, mas vamos lá. Ele diz assim: os pais incidem sempre para o bem ou para mal no desenvolvimento moral dos seus filhos. Consequentemente, o melhor é aceitarem essa responsabilidade inevitável e realizarem-na de modo consciente, entusiasta, razoável e apropriado, uma vez que esta função educativa das famílias é tão importante e se tornou muito complexa. Quero deter-me de modo especial neste ponto, né? Aqui esse primeiro ponto eu vejo assim como que ele coloca essa questão de que o compromisso dos pais é primordial, né? O comprometimento, o compromisso, né, dos pais é primordial e a gente não pode fugir. É como eu diria, fazendo a comparação, é como a cruz, né? A cruz ela é dada a nós, então ela, ela é dada, não, ela foi nos dada. Então não adianta fugir da cruz, né? Tem que abraçar, tem que firmar-se com ela, não querer fugir da cruz, não querer fugir da responsabilidade de educar, né? Não passar isso, às vezes, por exemplo, para a escola, né? Para a escola, lá os professores, né? Com a educação e tudo, ou não querer passar isso, por exemplo, para a sociedade, que a sociedade, né? As pessoas de fora da rua imprima, infunda isso no coração dos filhos, né? Ou seja, não deixar isso a mercê do outro, né? Mas assumirmos essa responsabilidade que é nossa, pais. Onde estão os filhos, né? Ele faz essa pergunta. A família não pode renunciar a ser lugar de apoio, acompanhamento, guia, embora tenha de reinventar os seus métodos e encontrar novos recursos. Esse primeiro ponto aqui, ele coloca no sentido de que, à medida que o tempo vai passando, né, a educação, por exemplo, a educação dos meus pais com relação à minha vida foi totalmente diferente, né? Tem muita coisa que eu vivi ou eu vivo com meus filhos agora, que na época dos meus pais não, hoje não se vive mais. Alguma coisa eu vivi, mas tem outros que não se vive mais, entende? Então, buscar esse renovo, buscar essa metodologia, buscar esse novo no sentido de aprender como educar os filhos, como direcioná-los para a maneira correta.
precisa considerar a que realidade quer expor os seus filhos. Para isso, não deve deixar de interrogar sobre quem se ocupa de lhes oferecer diversão e entretenimento. Que conteúdo entra em suas casas através da televisão, do computador e dos celulares, a quem os entrega para que os guie nos seus tempos livres. Só os momentos que passamos com eles, falando com simplicidade e carinho das coisas importantes e as possibilidades sadias que criamos para ocuparem o seu tempo, permitirão evitar uma nociva invasão. Sempre faz falta vigilância. O abandono nunca é sadio. Os pais devem orientar e alertar as crianças e os adolescentes para saberem enfrentar situações onde possa haver risco, por exemplo, de agressões, abuso ou consumo de drogas. É outro ponto, né? Eu me lembro que no meu tempo a gente tinha uma coisa, a gente tinha uma situação, a gente vivia uma situação de que a gente ficava na frente da casa, sentava na casa, às vezes a casa tinha alpente ou não tinha alpente, naquele tempo, não era que nem hoje, sentava na frente da casa, ficava conversando, ora conversava, ora cantava, ora o pessoal se juntava, né, ficava fazendo chapéu de palha. Aqui para nossa realidade existe isso. Então aquilo ali foi muito rico, era muito rico esse contexto, né? Essa forma como se vivia, porque ali a gente tirava uma mensagem, a gente tirava aquele convívio, aquele momento convívio, aquele momento sadio, vamos dizer assim. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a molecada é tudo em frente ao computador, em frente ao videogame, em frente aos games, em frente às séries. É séries mais série, é série de não sei o que, é série disso, é série daquilo. Então assim, é uma série de coisas que acaba levando a molecada de hoje para uma realidade totalmente diferente. Eu fico até olhando assim, não que eu seja retógrafo, né, que eu seja uma pessoa, um um pai, né, do passado, vamos dizer assim, um pai, né, um, voltado para o passado, mas eu me lembro que eu mencionava a questão de da gente escutar muita música, né? No meu tempo, assim, eu sou do tempo dos anos 70, a gente escutar muita música boa, né? Engenheiro do Havaí, Legião Urbana, é, no nosso tempo, RPM, né? Ahá, o U2, ou seja, muita coisa. Eu sou do tempo, por exemplo, da Cyndi Lauper. Então, assim, muita música boa, muita música boa. Hoje a gente vê algumas músicas passageiras que não leva a nada, não tem essência, não tem nada. Então, assim, essa molecada, essa juventude de hoje, elas se perdem muitas das vezes nessa questão, às vezes de programas que não é sadio, às vezes perdem, eu diria até mesmo o sono, a pessoa perde o sono, a pessoa perde o descanso, a pessoa descontrola na questão da alimentação, não tem uma alimentação, tudo influencia para uma coisa errada, tudo influencia para um caminho errado, para um caminho que não é bom, por algo que não é sadio. A questão dos vícios, né? Seja ele qual for, a droga, o álcool, o fumo, né? O corre-corre, né? Da pessoa correr demais uma vez no transporte, né? Então assim, acaba se prejudicando pessoas jovens, né? Que não têm controle muitas das vezes, né? Nos seus impulsos e acaba fazendo besteira. Então assim, tudo abraça tudo isso aqui, né? Que o Papa Francisco coloca. O, o ponto 261. A obsessão, porém, não é educativa. E também não é possível ter o controle de todas as situações
em que um filho poderá chegar a encontrar-se. Vale aqui o princípio de que o tempo é superior ao espaço. Isto é, trata-se mais de gerar processo que de dominar espaço. Se um progenitor está obcecado com saber onde está o seu filho e controlar todos os seus movimentos, procurará apenas dominar o seu espaço, mas desta forma não o educará, não o reforçará, não o preparará para enfrentar os desafios. O que interessa acima de tudo é gerar no filho, com muito amor, processos de amadurecimento da sua liberdade, de preparação, de crescimento integral, de cultivo da autêntica autonomia. Só assim este filho terá em si mesmo os elementos de que precisa para saber defender-se e agir com inteligência e cautela em circunstâncias difíceis. Assim, a grande questão não é onde está fisicamente o filho com quem está nesse momento, mas onde se encontra em sentido existencial, onde está posicionado do ponto de vista de suas convicções, de seus objetivos, de seus desejos, do seu projeto de vida. Por isso, eis as perguntas que faço aos pais. Procuramos compreender onde os filhos verdadeiramente estão no seu caminho? Sabemos onde está realmente a sua alma? E, sobretudo, queremos sabê-lo? Ou seja, né, eu encerro com essas três perguntas dele, do Papa, né? Eu assim, eu fico olhando os meus, e às vezes eu fico assim, né? Muitas das vezes eu não sei, né? Eu não sei nos dois sentidos, muitas das vezes eu não sei onde anda, né? Eu não sei com quem anda, e eu não sei, principalmente no sentido espiritual, né? Como ele coloca aqui, no sentido espiritual, onde está realmente a sua alma? Será que a sua alma está em coisas de valores, coisas que realmente que vão frutificar na sua vida, que vão levar a sua vida para o caminho sadio, para uma coisa sadia, né? No geral, a própria existência da pessoa, né? A própria existência do filho, será que vai com relação à formação, com relação ao profissionalismo, com relação a um acreditar, né? Um acreditar, no caso nós aqui da nossa realidade, aqui na nossa casa, a gente crê em Deus, a gente crê em Deus, a gente crê em Deus, crê em Jesus, crê, né, acredita em Maria, na intercessão de Maria. Então, a família católica, né, a nossa família sempre foi assim, né, os meus pais direcionaram a gente para esse lado, né, para esse desejo, para essa graça. E eu desejo muito isso para os meus filhos, né? Então eu fico olhando todo esse ponto, né? Se você quiser adquirir esse documento, né? Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Papa Francisco. A alegria do amor sobre o amor na família, documento pontifício, né? Esse aqui eu adquiri pela Canção Nova. Então assim, fala desse ponto, né? No capítulo 7, fala desse ponto com relação à educação, reforçar a educação dos filhos. Não, reforçar a educação dos filhos, né? Então assim, eu espero que eu tenha partilhado, eu tenha sido, né, solícito de alguma forma em partilhar com vocês, mesmo estando deitado na minha comodidade, né? Eu estou um pouco enfadado. Às vezes eu fico pensando, né? O jovem, ele não descansa, ele não reflete, né, sobre a vida que está vivendo, sobre o que está fazendo, né, as más influências. A minha mãe dizia algo que eu até hoje eu trago comigo, né? Deus a tenha. Ela dizia: meu filho, diga com quem tu anda que eu te direi quem tu és, né? E realmente isso vale. Se você anda com má companhia,
e for abordado, às vezes numa situação que não é boa, as pessoas que vão lhe abordar não vão querer saber se você estava fazendo ou se você não estava fazendo. Então assim, vai todo mundo, né? Se você é abordado, se você é averiguado, né? E isso eu estou colocando no sentido humano, né? No sentido existencial, no sentido do cotidiano, a questão do trabalho, né? Se você não tem uma conduta, você como filho não tem uma conduta boa, as pessoas do seu trabalho elas não vão confiar em você, né? Elas não vão acreditar em você, a forma como você chega, né? Às vezes que você chega atrasado, né? Tudo isso influencia. Estou colocando esse ponto que está me vindo, né? Mas eu digo no geral, a questão do relacionamento, né? Quantos jovens eu vejo que começaram a se relacionar e aí quando a pessoa lá que estava namorando com aquele jovem viu lá as tendências dele, as más amizades, as influências, os vícios que aquela pessoa tinha e aquela jovem não queria aquilo para ela, então ó, se mandou, deixou aquele jovem, né? Ele ficou sem ninguém. Então assim, esse pontozinho aqui é muito válido, né? Esse ponto que o Papa Francisco coloca sobre a questão de a conduta, o, o compromisso dos pais, né? O compromisso que os pais têm de fazer a sua parte, de bater na tecla ali, de fazer a coisa certa, de não fugir dessa realidade. O dever é seu como pai, o dever é seu como mãe, de educar, de formar o seu filho, de formar os seus filhos. Não fugir dessa realidade, né? Então assim, para mim não me estender mais com relação ao vídeo, eu espero que tenha ficado alguma coisa no coração de vocês, né? E eu peço a você que se inscreva no canal, se inscreva no canal, deixe seu like se gostou, né, dessa partilha, desse tutorial, deixe seu like se gostou, compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, o nome do livro, o nome do documento, né? Caso você não tenha gravado, é só pausar e você vai ver. Então assim, aproveite, né? E se você é pai, se você é mãe, faça a sua parte, não fuja do seu compromisso de educar os seus filhos, né? Seja ele qual seja qual for a luta, seja qual for a batalha que você esteja travando. É como eu bem falei, fiz a comparação, a alusão com relação à cruz. Você tem a cruz, não solte essa cruz. A cruz que Deus lhe deu para você carregar até o final da sua vida. Então deixo meu abraço, desejo a você tudo de bom. E eu vou dormir um pouquinho, que eu estou com sono, estou cansado, tô fatal. Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais. Se inscreva no canal.